Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, curiosidades sobre a história do Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar eventos marcantes e personagens curiosos que ajudaram a moldar o Brasil como o conhecemos. Prepare-se para descobrir detalhes inesperados e momentos históricos que continuam a impactar nossa cultura e sociedade. Do descobrimento aos dias atuais, cada capítulo dessa história revela uma riqueza de curiosidades que tornam o Brasil um verdadeiro mosaico de surpresas e complexidades. Mas, antes de embarcar nessa viagem pelo tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. O dia 22 de abril é considerado o dia do suposto descobrimento do Brasil. Nessa data, em 1500, os navegadores portugueses chegaram ao território brasileiro sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Eles tomaram posse da nova terra. No entanto, antes da chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região já era habitada por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia de uma uniformidade cultural. A ideia de descobrimento é baseada no eurocentrismo, que coloca a Europa no centro de tudo. A primeira missa em terras brasileiras aconteceu no dia 26 de abril de 1500, um domingo. O frei Henrique Coimbra rezou a missa em questão com a participação de índios, que não entendiam o que estava acontecendo. Só depois de algum tempo, com a chegada de frotas lusitanas, com o intuito de permanecer no local, os índios passaram a ser catequizados. O Brasil já teve 13 bandeiras ao longo de sua história. A bandeira atual representa o país desde 1889, projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Por mais de um século, as cores que representavam o nosso país eram o branco e o vermelho. Isso porque, até 1645, o Brasil utilizava os mesmos símbolos nacionais que a nossa metrópole Portugal, sendo comum encontrar nas bandeiras anteriores brasões, coroas e escudos que representavam a família real portuguesa. O verde e o amarelo só passou a ser usado após a independência do Brasil, em 1822. Foram adotadas, então, as cores das duas casas que originaram o Brasil independente. O verde representava a Casa de Bragança, de Dom Pedro I, de Portugal, e o amarelo representava a Casa de Habsburgo, de Maria Leopoldina, da Austrália. Considerada a primeira rua do Brasil, a Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, foi criada em 1549 por Tomé de Souza, então governador-geral da colônia, com o nome Rua Direita dos Mercadores. Com 400 metros de comprimento, a via já teve seus momentos de glória e decadência. Em 2016, ela passou por uma requalificação urbana com pavimentação, recuperação de calçadas e a retirada da fiação aérea. Estima-se que, na época do descobrimento do Brasil, havia cerca de 1.300 línguas indígenas diferentes. Cerca de 1.000 delas se perderam por diversos motivos, entre os quais a morte dos índios em decorrência de epidemias, extermínio, escravização, falta de condições para a sobrevivência e aculturação forçada. Bem, se você chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo. Então, ajuda a gente, ajuda o nosso canal a crescer, ao YouTube entregar os nossos vídeos para vocês. É tão fácil, tão rápido, não custa nada, gente. É só deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. E se puder ajudar mais ainda, deixe um comentário. O lema escrito na bandeira, Ordem e Progresso, tem inspiração em uma frase de Augusto Comte, criador da filosofia positiva, que diz: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Quem fez a adaptação foi o filósofo brasileiro Raimundo Teixeira Mendes, simpático às ideias de Comte, sobre o domínio das ciências pelo homem. A essência da expressão era propor uma evolução na sociedade de forma organizada. Outra curiosidade é que a frase é escrita em verde e não em preto, como parece algumas vezes. Em 15 de março de 1967, o Brasil mudou de nome. Durante o governo militar, sob o comando do general Arthur da Costa e Silva, o Brasil deixou de usar o nome oficial que vinha desde 1891. O país deixou de ser República dos Estados Unidos do Brasil para ser República Federativa do Brasil. A mudança se deu com a entrada em vigor da Constituição Brasileira de 1967.
Durante o período colonial, o Brasil foi um dos maiores destinos de escravos africanos, devido à demanda por mão de obra nas plantações de açúcar, café e outras culturas agrícolas, bem como as minas de ouro e diamante. Neste período, o Brasil importou cerca de 4,8 milhões de negros escravizados da África, sendo esse número equivalente a quase metade do total de escravizados de todo o continente americano. O Rio de Janeiro tornou-se capital da colônia portuguesa em 1763. Em 1808, virou a sede de todo o poder português. Com a atropelada fuga da monarquia de Lisboa para o trópico, o Rio passou a ser a grande capital de um império que incluía Angola e Moçambique na África, Goa na Índia, Timor do Sudeste Asiático e Macau na China. O primeiro presidente da República do Brasil foi um militar, Marechal Deodoro da Fonseca, nascido em 1827, no Alagoas. Ele foi um dos principais militares responsáveis pelo golpe que instaurou a República em 15 de novembro de 1889 e a primeira Constituição Republicana. Membro da artilharia da Escola Militar do Rio de Janeiro, ele participou de batalhas importantes da história do nosso exército, como a Revolta da Praeira, a Guerra do Prata e a Guerra do Paraguai. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Sabia de todas essas curiosidades do nosso país? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. Todas as fontes estão aqui na descrição. Tchau!